Bom dia! Capítulo 9: Combustíveis e máquinas térmicas. A atmosfera, que é a camada de ar que envolve o planeta Terra, possibilita manter a temperatura da superfície da Terra parcialmente constante e protege o planeta do excesso de raios solares. Essas características são essenciais para a manutenção da vida. A manutenção de uma temperatura média constante no planeta indica que a energia que entra na Terra por meio da radiação solar é aproximadamente equivalente à quantidade de energia que sai. Esse equilíbrio faz com que o clima permaneça relativamente constante, o que proporciona condições que suportam a vida no planeta Terra. O equilíbrio climático vem sendo ameaçado pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento. Esses processos intensificam o efeito estufa e provocam o aquecimento global e as mudanças climáticas. O que são combustíveis fósseis? Combustíveis fósseis, são petróleo, carvão mineral, que queimam e eliminam gás carbônico para a atmosfera, aumentando o efeito estufa. E o efeito estufa é o acúmulo de calor no nosso planeta. E esse acúmulo ele provoca o quê? O aquecimento global, que é o aumento da temperatura do planeta e com isso mudanças climáticas. E esse aquecimento global, ele leva ao derretimento das calotas polares, fazendo com que os oceanos se encham de água, de mais água. E as cidades próximas do litoral, onde tem oceano, elas acabam sendo inundadas. A vida em nosso planeta depende do fluxo de energia de uma região para outra e de um ser vivo para o outro. Os seres vivos utilizam a energia solar, direta ou indiretamente, ao longo do que chamamos de cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É um ser vivo que se alimenta do outro. As plantas e outros organismos fotossintetizantes absorvem a energia solar de forma direta por meio da fotossíntese. Por produzirem açúcares e outras substâncias orgânicas, esses organismos são chamados produtores na cadeia alimentar. Nós, assim como os animais e muitos outros seres vivos, não conseguimos utilizar diretamente a energia do Sol, mas essa energia é obtida de forma indireta por meio do consumo de outros organismos. Os seres vivos que precisam ingerir outros para obter energia são chamados de consumidores. Então aqui nós temos uma cadeia alimentar, que começa pelo Sol, que através da planta que vai captar a energia do Sol para produzir o seu alimento, que é o açúcar na fotossíntese, vai poder crescer e se reproduzir. As plantas e as algas são chamadas de produtores. Aí, o ser vivo que se alimenta do produtor, ele é chamado de consumidor primário. O consumidor secundário é aquele que se alimenta do consumidor primário. E temos consumidores terciários, quaternários. E por fim, nós temos os seres vivos decompositores, que são aqueles que se alimentam dos seres mortos. Quando o produtor morre, quando os consumidores morrem, os decompositores, que são fungos e bactérias, vão se alimentar desses seres mortos. E com isso, eles vão devolver para o solo todos os nutrientes perdidos pelo solo. O carvão mineral e o petróleo são combustíveis fósseis. São chamados de combustíveis fósseis porque se originam da transformação de corpos de organismos mortos e são combustíveis porque são queimados para fornecer energia às indústrias e veículos. Por exemplo, o carvão mineral, ele se forma a partir de plantas soterradas por camadas de sedimentos trazidos pelo mar. Ao longo do tempo, a pressão e a temperatura transformaram a matéria orgânica em carvão mineral. Então, olha só, aqui nós temos uma floresta. Essa floresta ela foi recebendo sedimentos trazidos pelo mar. Esses sedimentos foram soterrando as plantas e, por fim, através da pressão e de altas temperaturas,
essas plantas foram transformadas em carvão mineral. E esse carvão mineral ele vai ser retirado do fundo do oceano e ele vai poder ser queimado para fornecer energia a indústrias e veículos. O petróleo. O petróleo se origina de algas e outros organismos microscópicos que se depositaram sobre o leito dos mares, no fundo dos mares. Esses organismos também foram cobertos por camadas de sedimentos e submetidos a alta temperatura e pressão, transformaram-se em petróleo. Olha, esses micro-organismos são algas microscópicas que se depositaram no leito dos oceanos, no fundo dos oceanos, e foram recebendo sedimentos, terra, foram caindo por cima deles, eles foram sendo soterrados e a partir de alta temperatura e pressão se transformou em petróleo. E esse petróleo ele é retirado do mar, né? Aí ele vai para a refinaria, vai se transformar em gasolina, em óleo diesel, que também vai movimentar as indústrias e os automóveis. A máquina a vapor é uma máquina térmica. Isso é uma máquina que é utilizada nas indústrias. As máquinas térmicas realizam trabalho pelas trocas de calor. A energia térmica flui na forma de calor das partes mais quentes, de maior temperatura do equipamento, para as partes menos quentes, de menor temperatura. Parte dessa energia é transformada em trabalho, movimentando pistões e rodas, por exemplo. Então aqui, ó, aqui tem uma máquina térmica. Como que ela funciona? Ó, na caldeira, aqui é a caldeira. A água é aquecida pela queima de um combustível. Carvão mineral, petróleo, pode ser até madeira, né? O que vai pegar fogo. Vai se transformar em vapor, né? Porque o fogo vai aquecer a água vai passar do estado líquido para o gasoso. Vai se transformar em vapor que vai passar por aqui. O vapor sob pressão entre um cilindro, isso aqui é o cilindro, ó, passando por uma válvula, a válvula de entrada, que se abre com pressão. A pressão do vapor empurra então o pistão, esse aqui é o pistão, ou o êmbolo, que vai movimentar essa roda aqui, produzindo trabalho. Depois que o pistão sobe, a primeira válvula se fecha, essa daqui vai se fechar, e a segunda aqui de baixo, ó, e a segunda válvula é aberta, possibilitando que o vapor saia. Com isso, a pressão do vapor dentro do cilindro cai e o pistão vai voltar à sua posição inicial, porque ele vai para frente e para trás. O movimento de vai e vem do pistão é transmitido por meio de engrenagens da roda. A roda vai movimentando para frente e para trás, fazendo girar. A água fria, ó, no condensador, esse vapor vai passar aqui pelo condensador. A água fria que está dentro do condensador aqui, ó, faz o vapor perder energia na forma de calor e se condensar. A água no estado gasoso volta para seu estado líquido. E a água pode ser então devolvida para a caldeira, que vai novamente ferver e todo o processo vai se repetindo. Isso aí é um tipo de máquina térmica utilizada em muitas indústrias e que é aquecido pela queima de um combustível fóssil, carvão mineral, petróleo, entre outros.